Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje é o nosso dia 25 de oração e nós só temos que agradecer a Deus pelo agir, pelas respostas, pelo direcionamento, pela presença, pelas confirmações. Grandes coisas o Senhor tem feito. E se você chegou aqui nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo. E você que está acompanhando também, que Deus te abençoe, continue te abençoando, continue fortalecendo você e que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você perceba o agir e o falar de Deus, porque Deus sempre está falando, sempre está mostrando uma direção. E nós somos gratos a Ele por esses dias aqui. E esses dias aqui têm sido dias de muitos aprendizados, crescimento, de muitas respostas. Como é bom buscar a presença do Senhor. Todo movimento que a gente faz buscando ao Senhor, Ele nos honra, Ele traz direcionamento, Ele mostra um caminho e Ele nos fortalece. Deus é bom o tempo todo. E antes de iniciarmos, eu quero te pedir para se inscrever no canal, para dar o like nesse vídeo, para tocar no sininho. São ações importantes para que o YouTube entenda que esse vídeo é um conteúdo bom, relevante e mande para outras pessoas. Eu já agradeço por esta ação, que Deus te abençoe grandemente. Eu quero estar lendo aqui em João 11, onde Jesus passa ali por um momento, né, com seus amigos, um momento de perda, onde ele havia perdido um amigo. E aí, quando as pessoas dão essa notícia para ele, quando ele vai ali, né, para ajudar, aí que ele recebe essa notícia de que esse amigo havia falecido, e ele diz assim, eu acho interessante a forma como Jesus lidava com o impossível. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus havia recebido a notícia de que o amigo havia morrido. E ao invés dele, né, ver como um ponto final, não. Ele disse, não, eu vou lá para despertar. Ele está dormindo, ele adormeceu. Então eu acho muito interessante essa forma como Jesus lidava com o impossível, porque a morte é algo impossível. Ainda que ele fosse o Deus, né, perfeito aqui na terra, mas ele é o nosso exemplo. Mesmo diante de situação impossível, nós precisamos crer que em Deus pode haver um despertamento, em Deus pode haver uma nova visão, em Deus pode haver uma nova direção. E lá no 40, no verso 40 também, eu achei interessante. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E Jesus nos convida a crer, porque mesmo diante de uma situação impossível, a gente pode ver a glória de Deus. A gente pode ver o agir de Deus de uma forma surpreendente. Quando as pessoas dizem, Senhor, mas já tem 3 dias, já é um corpo que faleceu há 3 dias, já cheira mal. E Jesus vê aquela situação tudo com os olhos da fé. E Deus honra, e Deus faz. E ali Jesus faz um dos grandes milagres, muito conhecidos, que é a ressurreição de Lázaro. Depois você pode estar lendo aí o capítulo completo de João 11, que é uma lição aí para nós e um incentivo para a gente ter fé. E não pense assim, falar, mas é porque ele era Jesus, eu sou falho, eu não consigo. Mas amados, isso tudo é um exemplo para a gente olhar para os problemas de uma forma diferente. A gente pode e a gente deve ensinar o nosso cérebro de que é possível olhar para cada situação difícil com os olhos da fé. Porque foi assim que Jesus nos incentivou, foi assim que ele nos ensinou. Ainda que parece tudo acabado, ainda que já tenha uma resposta final, definitiva, Jesus pode mudar. E Jesus nos convida a olhar para essa situação com os olhos da fé, a olhar da maneira como ele olha para um problema, não com impossibilidade, mas com a possibilidade de que Deus pode fazer e que a glória dele pode ser manifestada diante de toda e qualquer situação. Amém? Então agora nós vamos orar pelas nossas causas impossíveis, pelos nossos filhos, como a gente tem feito aqui. Hoje é o nosso dia 25 e eu sei que Deus tem ouvido, Deus tem fortalecido pessoas aqui, respostas têm chegado e o Senhor vai continuar trabalhando, o Senhor vai continuar agindo e abençoando a sua vida e a vida dos seus filhos, a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus presente, Pai amado. O Senhor é o mesmo Deus, Pai amado, que ressuscitou pessoas aqui na palavra, que está registrado na sua palavra. O Senhor era um Deus que se compadecia. O Senhor é um Deus que ressuscita mortos. O Senhor é um Deus que faz o caído se levantar. O Senhor é um Deus que criou um plano eterno da salvação em Cristo Jesus.
Pai, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor disse que nunca nos deixaria só. Pai, eu peço ao Senhor que venha levantar pessoas aqui. Venha, Senhor Deus, edificar vidas aqui. Venha, Senhor Deus, trazer uma palavra, Senhor Deus. Pai amado, que essa pessoa que está nesse vídeo, Pai, possa, Senhor Deus, tomar posse dessa verdade, dessa palavra. Que essa pessoa possa começar a olhar para esse problema com os olhos da fé, com os olhos do Senhor. Que nós, Pai amado, possamos olhar para cada situação com os olhos do Senhor. Que essa pessoa que chegou aqui, Pai amado, muitas vezes angustiada, sofrendo com um problema que não se resolve, às vezes com um veredito final, mas nós sabemos que o Senhor está acima de qualquer decisão, existe o Senhor. Acima de qualquer decisão existe o Senhor. E o Senhor é o Deus que pode mudar situações. O Senhor é o Deus que pode mudar. O Senhor é o Deus que pode trazer direção, pode trazer resposta. O Senhor é o Deus que pode trazer uma nova ressignificação para tudo, Senhor. Como o Senhor disse, não, o meu amigo dorme. O Senhor já falou diferente, ele está adormecendo, mas eu vou despertá-lo. Ou seja, esse problema, ele está desta forma, sem solução. Mas eu sei que em Deus eu vou encontrar uma saída. Eu sei que eu vou conseguir lidar com isso. Eu sei que eu vou conseguir agir diante disso. Eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar prostrada. Porque o meu Deus é o Deus que me levanta, é o Deus que traz soluções, é o Deus que abre portas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esteja na vida dessa pessoa, trazendo essa certeza, trazendo essa confiança e abrindo, Senhor Deus, a porta do Senhor, trazendo a direção do Senhor, trazendo da presença do Senhor. Se é fortalecimento que essa pessoa precisa, traga esse fortalecimento para ela. Senhor, que haja vidas transformadas aqui, que pessoas comecem a ter essa fé, a fé de que serve a um Deus que age, a um Deus que ouve, a um Deus que atende, a um Deus que não retarda nas suas promessas, como diz na sua palavra. Que cada pessoa que está sem saída, sem esperança, nós declaramos que esse problema é para a glória do Senhor. Que assim como o Senhor fez com Lázaro, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor, Pai amado, esteja agindo na vida dessa pessoa, que o Senhor esteja abrindo portas, assim como o Senhor disse, remove essa pedra. Pai amado, que obstáculos sejam removidos, que problemas sejam removidos, Pai. Assim como Lázaro ouviu a sua voz e saiu do túmulo, que pessoas aqui possam ouvir a sua voz, Pai. Possam ouvir a direção do Senhor. E que tudo aquilo que precisa ser removido, seja removido da vida dessa pessoa, da vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor é grande. E o Senhor quer que a gente olhe para essa situação com os olhos do Senhor. Como o Senhor olharia para esse problema? Como o Senhor enxergaria esse problema? Como o Senhor ressignificaria tudo isso? Porque o Senhor é um Deus de ressignificação e de vida. E o Senhor tem essa vida para nós, uma vida com o Senhor, uma vida abundante. O Senhor tem uma vida de relacionamento com o Senhor, de direcionamento. O Senhor não quer que a gente fique sofrendo sozinho com esse problema e profetizando muitas vezes maldição. Não. O Senhor quer que a gente abra a nossa boca para dizer aquilo que o Senhor falaria diante dessa situação. Crie palavras de vida, palavras de avanço, palavras de transformação, palavras de fé, porque nós servimos a um Deus que pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos para o Senhor essas causas impossíveis, Pai. Todo esse problema que tem paralisado, esse problema que muitas vezes tem gerado essa angústia, esse problema que tem gerado grandes ansiedades na vida dessa pessoa. Mas, Pai, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja trazendo a cura, o direcionamento, a bênção do Senhor diante dessa circunstância, diante dessa situação. Porque o Senhor é esse Deus presente, é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. O Senhor está aqui hoje e o Senhor tem disponibilidade, tem amor, tem provisão. O Senhor é o mesmo que quer fazer, Pai. O Senhor é o mesmo que quer derramar desse direcionamento na vida dessa pessoa e quer fazer o milagre. Porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de milagre. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que é o mesmo Jesus que salvou, que curou e que quer relacionar com nós hoje. Pai amado, o Senhor é vivo, o Senhor é real e o Senhor está presente na nossa vida. Obrigada, Deus, por tudo. E nós colocamos a vida dos nossos filhos, a nossa casa, na presença do Senhor. Para que o Senhor entre com a intervenção do Senhor diante desse filho, Pai. Esse filho que está precisando. O Senhor sabe a necessidade dessa pessoa, do filho dessa pessoa. Essa pessoa que está aqui orando, intercedendo pelo filho dela, intercedendo por essas causas impossíveis. Pai amado, entra com a sua ação. Resgata, restaura, levanta o abatido. Levanta aquele que está caído, Senhor. Faz o milagre do Senhor, haja despertamento, haja cura espiritual. Senhor, esse filho que decidiu se afastar, que decidiu andar errante. Pai, o Senhor é o Deus que convence do pecado, do juízo, da justiça.
Visita, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, Pai. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. O nosso Deus, que nos deu a vida eterna, que amou o mundo de tal maneira que morreu pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos. E o Senhor é o Deus que resgata, que restaura, visita a vida dos nossos filhos, Pai. Para transformação, para conscientização, para discernimento, para libertação, para restauração. O Senhor sabe o que cada filho aqui precisa, Pai. E nós invocamos a presença do Senhor, o agir do Senhor na vida de cada filho aqui. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus presente. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Então era isso, amados. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor.